Felicidade. Pois é, essa é a sensação que nesse dia aí, dias atrás, os representantes dos países bálticos, né, tiveram ao se desligar do chamado BREL. BREL, que é um sistema energético conjunto entre Bielorrússia, a própria Rússia, né, Estônia, Lituânia, Letônia e Kaliningrado. Então é um conjunto chamado de, na tradução em português, fica algo como BREL, né, e que nesses dias atrás, tá, houve o encerramento em definitivo do fornecimento de energia que saía da Rússia para esses países bálticos, pelo menos de imediato para Estônia, Letônia e Lituânia. Qual é a bronca que está agora surgindo? O sorriso pode se tornar algo não tão interessante. O fato é que, na década passada, tá, os europeus, de uma forma geral, começaram a adotar, no início dos anos 2000, 2010, começaram a adotar uma política verde e uma mudança de uma hora para outra da matriz energética muito rápida e que se viram dependentes ainda de uma das matrizes energéticas de um país poderoso chamado Rússia. Aos poucos, depois do que ocorreu lá no Japão, tá? O acidente que ocorreu na usina nuclear de Fukushima, vários países europeus, encabeçados por Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, começaram a lançar ideias de que a Europa precisava se tornar mais verde, precisava salvar o planeta, fez toda essa movimentação. Entenda, eu não estou sendo contra, né? Tudo isso. Eu, eu sou graduado em gestão ambiental. A questão todinha é o equilíbrio. A que custo isso gerou? Com o passar do tempo, os países europeus foram encerrando suas matrizes energéticas ligadas às questões nucleares e começaram a utilizar alternativas. Só que essas alternativas, todas elas, as mais baratas e viáveis, todas elas significava ter que comprar da Rússia. De forma direta, indireta, se faz parte da doutrina Putin. Inclusive, na descrição aqui desse vídeo tem o livro, né, o formato e-book, caso você queira comprar para saber o que é essa doutrina Putin, dessa guerra mista, né, diferente que Putin trabalha, e que uma das frentes de trabalho acredita-se que Putin ajudou a implantar essa ideia verde mais radical na Europa. Enfim, se tem presença dele ou não, o fato é que os europeus começaram a depender cada vez mais da energia russa, uma energia barata, que chegava em grande volume sempre, tá? E o que foi que aconteceu? Devido a toda essa questão do conflito, começou toda uma negociação para que esses países começassem a sair do sistema de energia do chamado, como eu coloquei aqui, BREL, né? E assim fizeram. Qual foi o problema? Né? Parou de funcionar especificamente agora dia 11 de fevereiro de 2025. Houve o desligamento, na Comissão Europeia, né, o pessoal comemorou, fez todo esse barulho, tá aí até a foto da Comissão Europeia, que inclusive está incluso os três países. Eles até colocaram o seguinte, né, ó, adeus Rússia, adeus Lenin, exclamou o presidente lituano Nauseda. Hoje estamos conectando as repúblicas bálticas à rede elétrica da Europa continental. Estamos cortando os últimos laços restantes com a Rússia. Finalmente, liberdade de ameaças e chantagens. Este é um dia histórico. Von der Leyen comemorou. Qual é a bronca disso tudo? É interessante. Von der Leyen, lembrando, é o presidente da Comissão Europeia. Tá? E até eles comentam que nada mudou, deu tudo certo, mas qual é a bronca? Vamos lá para as broncas. Primeiro, quando só era energia russa, os valores da energia russa chegavam a valores aproximadamente, assim, o que a unidade de medida, não sei, eu só peguei algumas matérias e todas elas traziam a mesma informação, tá? Só para, mas a unidade de medida, isso é em megawatts, né? Provavelmente é em megawatts, eu não sei qual é o valor.
No caso, qual é a quantidade? O valor eu sei, né? Em que beirava 60 euros uma determinada unidade de medida. Talvez 1.000 megawatts, não sei, estou chutando aqui. Então era por volta de 50, 60, 70, tinha flutuações normais. Em janeiro, quando o sistema dos Bálticos já estava na transição, uma parte da Europa Central e outra não, o valor já estava em 92 euros. Ainda tolerável, ainda pagável. Saiu de 60, 50, 60 para 92. Beleza. Assim que desligou, houve um leilão, um novo leilão agora de energia vindo da Europa Central. Eis que de 92 euros subiu para 194 euros. Então, mais do dobro. Se formos analisar o valor anterior, que era por volta de 60, então triplicou. E aí é onde entra toda a bronca de que essa liberdade está custando caro. Né? O famoso, eu entendo, tudo bem, o famoso adeus Rússia, adeus Lenin, como fez o barulho lá, o pessoal da Lituânia e tudo mais. Só que eles não se prepararam com antecedência para tudo isso. Não houve uma preparação. E nem os colegas europeus também estão ajudando muito nessa jornada. O fato é que existe um acordo de cavalheiros, digamos assim, que os europeus que produzem energia vão produzir um excedente e vão ceder de 10, 15% desse excedente para fora do país, tá? Para poder vender aos colegas vizinhos. Qual é a bronca? É que estão colocando um preço absurdo, o famoso pé no pescoço. Ah, países bálticos, vocês precisam agora 100% da gente, então agora é o triplo do preço. Se quiser, é isso. Então tá aí a situação. Detalhe, qual é a pior parte nisso tudo? É que fábricas estão fechando. As fábricas, uma já foi fechada, uma já fechou, tá? Deixa eu só pegar aqui o nome da fábrica, aqui achei. É... Estonian Cell, né, o nome da empresa. Todas essas empresas relacionadas à metalurgia, indústria química, setor de mineração, estão correndo risco de fechar, como a Estônia Cell, que já fechou, tá? A Lipajas Metallurgies, uma planta da Letônia, comentou de que se as tarifas não se organizarem, né, se não baixarem mais, eles vão ter que parar a produção, vão ter que fechar pelo menos de forma provisória. A Neste Oil, que é uma empresa, uma refinaria de petróleo, comenta que tem de 50% a 60% de chances de nos próximos 30 dias fecharem as portas. As ferrovias lituânicas provavelmente terão que aumentar as tarifas, então o trem vai aumentar, a população vai aumentar. Houve um acréscimo gigante de compras de roupas de frio, coisas desse tipo que a população começou a comprar. E aí o pior é que também há um aumento, tá, de uso desses. Estamos no inverno, tá? Lá. Estamos lá no período de inverno e aí houve um aumento desses tipos de aquecedores que usam algum tipo de fogo no processo. E há uma liberação natural de CO2 no ambiente. Então, tem locais que foram proibidos esse tipo de aquecedores. Mas agora passa a ser a única solução para a população. E qual é o problema? Mortandade muito grande. Mesmo quando acontece, sai no noticiário trazendo exatamente isso. Da quantidade de pessoas que morrem em decorrência desse problema do CO2, tá? E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte. Qual é a bronca nisso tudo? Só para poder a gente encerrar o vídeo também não ficar tão longo. Se você pega a Finlândia tem uma produção de energia barata. Aí você diz, mas por que na Finlândia, que é vizinho dos Bálticos, e dos Bálticos é tão caro? É porque existe uma questão toda o seguinte. A Finlândia usa usina nuclear e hidrelétrica. Em relação aos outros, por exemplo, Polônia usa carvão. Basicamente vem do carvão, tá? Mais caro ainda. Aparenta ser por conta da escassez do carvão na mineração, período de inverno. É mais difícil, enfim, tem todo N motivos. Já os bálticos utilizam muito energia eólica e energia solar. Dá-se a imaginar, dá para se imaginar que a energia solar, nesse hemisfério norte, especificamente lá nos países bálticos, eles não vão conseguir produzir muita coisa. Então encarece. Então uma planta de energia solar ela tem
ela tem que ter uma durabilidade maior e ela vai produzir muito menos energia do que, por exemplo, aqui no Brasil. Em comparação. Então termina sendo uma energia cara. Passa a ser uma energia cara. E aí, outro problema é que para poder, isso não saiu barato. Esse papinho, para você ter uma ideia, só para poder reestruturar, sair da Europa Central e aumentar o fluxo de energia para os países bálticos, eles tiveram que desembolsar 1,6 bilhões de euros só para reestruturar a sua infraestrutura para poder receber mais energia vindo da Europa Central, uma energia bem mais cara, por sinal. Então, a situação é essa. Foi um barato, vamos chamar assim, entre aspas, dia 11, dizer isso e aquilo outro, só que agora o barato está saindo bem caro. As indústrias estão fechando, a população está sentindo e a coisa vai se apertar. Será que os países bálticos vão ter que voltar lá atrás? Detalhe, já não estão bem economicamente, estão em situação precária. Situação da Europa e dos Bálticos, por exemplo, financeiramente falando, economicamente, não está nada legal. E ainda com esse novo baque, a coisa tende a piorar. E detalhe, não tem como eles conseguirem ajudas como, por exemplo, de França, de Alemanha, que tem seus próprios problemas para se resolverem internamente. E, por sinal, por exemplo, a Alemanha enfrenta uma das maiores crises dos últimos anos. Complicado, a situação está lá.